Principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médica, odontológica e aos pets, entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora. Cidade em Debate com Cássia Franco. Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, uma riquíssima oportunidade de estarmos juntos. Que dia é hoje? É o dia dos namorados, das namoradas, né? Você sabe como é que surgiu essa data? Todos os anos eu falo sobre isso. Nesta edição, nós temos um casal apaixonadíssimo que vai falar um pouco das dicas de como viver um relacionamento saudável. A gente sabe que no dia a dia sempre acontecem algumas situações, às vezes complexas de serem resolvidas, mas como fazer com que isso dê tudo certo para ter uma convivência feliz? E eles fizeram uma festa de comemoração. Ai, gente, foi top. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, gente, que lindo, que casal. Olha, que tudo, como é bom a gente poder viver o dia a dia numa sintonia e viver o sonho em realidade mesmo. Isso pode acontecer sim. De repente você tá falando assim, ai, Cássia, é difícil, vem estar aqui com tal pessoa, ver se tu vai aguentar. Aguenta. Calma que você tá aí aguentando até agora. Bom, gente, aqui no Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho. Hoje, eita, que maravilha! E não no dia 14 de fevereiro, porque o pessoal fala, ai, Valentine's Day, 14 de fevereiro, ok. Porque no Valentine's Day, ou em outros países, essa data de comemorar, né, tá ali com a pessoa que você ama e tal, acaba sendo nessa data, mas aqui no Brasil é dia 12. A origem dessa data brasileira remonta na década de 1940, olha que sensacional, né? O publicitário João Dória criou a data, é o pai do João Dória, ok? Criou a data com o objetivo de aquecer as vendas no comércio neste mês de junho, que é um mês que geralmente apresenta aí um baixo desempenho, né? Porque nós temos aí o Dia da Mulher em março, o Dia das Mães em maio, aí só vai ter uma data comemorativa depois lá, né? Festa junina agora, né? Mas assim, para o comércio mesmo, né? Aí vem o Dia dos Pais, depois o Dia das Crianças, aí o Natal, enfim, as outras datas aí. Essa data, né, do dia 12 de junho, ela foi escolhida por ser a véspera do quê? Do santo casamenteiro, que é o Santo Antônio, né? Que aqui no Brasil, ele é extremamente conhecido, o pessoal faz até simpatia, né? João Dória combinou essa tradição religiosa com a necessidade marqueteira, né? De impulsionar as vendas, criando assim o Dia dos Namorados brasileiro. A escolha do dia 12 de junho foi uma estratégia comercial eficaz e que acabou se tornando uma tradição aqui no Brasil, sendo comemorada e festejada por casais em todo o país. Eu estava vendo aí algumas reportagens, você acredita? Tem pessoas aí que vão disponibilizar até 10% do que ganham no mês para um presente. Para o pessoal falar, e você? Já disponibilizou aí uns contos de réis, né? Que a gente está vendo falar muito aí nas novelas aí que a gente vem acompanhando agora para ver as histórias? Sim ou não? Eu vou mostrar para vocês alguns casais apaixonados antes de entrar na nossa entrevista. Começando pelo meu pai e pela minha mãe. João Franco e Conceição Franco, casal lindo esse semana, gente. Eu até escrevi uma mensagem para eles, olha, pode se passar se isso, né, existe, né, algumas gerações, em todas as gerações eu quero ser filha deles, porque é um casal lindo, gente. Eles têm lá, né, aqueles momentos complexos, né, mas é assim, vira até cômico. Eu tava conversando com a minha irmã Vânia, fica cômico. Aqui nós temos o Lucas Braga e a nossa amada Jaque, com a Aurora, a princesa, recém-nascida. Olha que casal lindo, apaixonado. E temos outros casais pela cidade que nós vamos mostrar também. Entre eles, a Lígia Panocchia e o doutor Darcy Panocchia. Olha que família linda. Tem também, na parte política, o nosso prefeito, Lucas Sanches e a Carol. Olha que casal maravilhoso. Também nós temos Thiago Surfista, o vice-prefeito, junto com a Dai. Aí, ó, que família maravilhosa. E temos também Ticiano, juntamente com a Thaís. Olha que casal maravilhoso. Manda foto pra gente aí. Ó, vamos dar o telefone daqui a pouquinho. Você manda pra nós que até o final do mês eu vou mostrando casais apaixonados. Mas coloca o nome, bairro e tudo mais. É legal a gente falar sobre isso. Eu vou mostrar um trechinho do vídeo que nós vamos replicar depois, que me chamou a atenção, para que a gente pudesse falar sobre esse tema hoje. Tá no ponto aí, Lucas? Um trechinho do vídeo? Senão a gente coloca depois do intervalo, tá? Então mostra. Ó, aí você vai lá nas redes sociais deles, acompanha, vê lá a quantidade de comentários, visualizações e tal. Chega! Pode voltar aqui.
Vamos agora de Rede X Supermercados, é mais barato, todo mundo sabe, economia com qualidade certa. E você nas redes sociais encontra cada vez mais novidades. Ô, lugar maravilhoso de fazer economia, é lógico que deu uma passadinha lá hoje. Mostra, Lucas, vai lá. Rede X Supermercados, desde 1993. Economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias em pizzas e esfirras, tudo quentinho, e você encontra a todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia, adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas, então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Alegria que deu certo a agenda logo nessa data para vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. Sandra Montagnani, advogada especializada no direito do trabalho, direito médico e saúde. Ela vai voltar sim para falar sobre esse tema também. E o doutor Marcos Montagnani, ele é professor e perito judicial em cálculos. Também muito bom que ele retorne e a gente possa falar mais sobre esses assuntos. Que bom tê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer é totalmente nosso. Bom, vamos começar do princípio. Olha, gente, antes da gente começar a nossa entrevista, nós tivemos aqui um bate-papo. E assim, a história deles é tão linda que o Marcos já me conhecia desde a adolescência. Porque Marcos, que você acabou de ver, ele tinha um outro perfil. E a gente vai estar falando sobre isso também, assim como a Sandra. E olha só que a união desse casal fez com que eles rejuvenescessem durante todos esses anos. E olha, já tem até uma netinha. Conta pra gente, como é que começou o encontro de vocês dois? Eu era bancária no Banco Mercantil do Brasil. Fiquei por lá 4 anos e uns meses. E ele era o correntista. Não sei se foi por dó ou pelo dinheiro que tinha na conta, né? Não precisa responder. Vai. E aí o Marcos, ele tava paquerando a minha amiga Caixa. Ó, se você tá numa situação como essa, de achar que tal pessoa tá paquerando a outra pessoa que tá ali próximo de você, esquece. Acredita em você e vai fundo. Vai. Exatamente, eu fiz isso. E então eu negociei, que eu já tinha aquele perfil de advogada, tava no primeiro ano de direito, né? E aí eu falei, não, vou conversar com ela, né? Fui lá na minha amiga e perguntei, você tá interessada no Montagnani? Ela falou, olha, eu tô aí paquerando um rapaz, não é o Montagnani, não. Eu falei, então você vai me ajudar, porque eu tô gostando dele. E como ele era? É aquela foto que vocês mandaram pra mim? Ele tava na época com 130 quilos, ele tava acima do peso. Um pouquinho. É que ele tem 1,87 m. Então não aparenta. Ele não estava aparentando tanto, mas ele estava assim, fora do peso, né? Tá. E eu trabalhava eu era secretária da gerência. Tá. E essa minha amiga era caixa, né? Então o que ele fazia? Ele entrava, passava pela gerência, nem olhava e ia pro caixa. E aí o que ela começou a fazer? Me chamava. Sandra, vem aqui. Olha, você já falou com o Montagnani? Mas que amiga tá. Não, ela foi top, né? E aí você começou a prestar atenção nela? Ele começou, ou não? Dia. Foi. Você não prestava atenção nela antes? Por qual motivo? Você chega a lembrar disso, não? Eu não tinha muito contato na gerência lá. Então eu sempre ia pro caixa. Tá. Passava, olhava, claro, né? Só que eu não conversava com ela. Era direto lá no caixa. Então aí começou esse... Na verdade, assim, a história é tão ampla que entre namoro nosso, noivado e casamento foram 4 meses e 13 dias. Como assim?
4 meses, E 13. vocês começaram a namorar, noivar e casaram? Exatamente. 24 de dezembro, nós começamos a namorar na véspera de Natal, que eu tinha saído do nosso comércio na época do meu pai, e passei onde ela morava, fiquei rodeando, não tinha coragem de chamar. Uma hora ela saiu da loja de brinquedos, assim, olhei assim, ó meu presente lá. Eu chamei ela veio, a gente começou a conversar e começamos a namorar naquele dia. Eu morava do lado da Fabidré. Vocês conhecem? Conheço ali a Fabidré, nossa, lá é fantástico. Viu? Eu morava ali do lado, e aí eu falei pra ele, numa dessas conversas, né? Eu falei pra ele que eu morava ali e tal, e ele começou a rondar a minha casa. Você fez isso mesmo? Fiz, fiquei rondando lá. Deu umas 10 voltas e eu teimoso, falei, meu, não vou tocar do nada na casa dela. Aí ela saiu da loja de brinquedo. Aí na hora que eu buzinei, eu fiz assim, falei, Ai, foi uma coincidência! Foi uma coincidência. Ai, que legal! Passando por aqui. Gostei! Aí nós começamos a namorar naquele dia, véspera de Natal. Aí ficamos noivos dia 11 de março, no aniversário da minha mãe do ano seguinte, e casamos dia 6 de maio. Foi uma loucura, assim, E ela chegou em mim, ela me encostou na parede na época, né? Falou, ó, você tem 5 meses pra casar comigo. Eu joguei, tá? Eu falei, vamos ver. Se eu falar isso, se ele vai aceitar, ou ele vai aceitar ou ele vai embora, ele vai correr. Você falou que era quantos meses? 5. 5. Falei, você tem 5 meses pra casar comigo, se você realmente gosta, tá gostando de mim e tal. E ele foi embora, se despediu, falou, tá bom, 5 meses? Eu falei, Entrou no carro, depois a gente conversou mais um pouquinho, entrou no carro, foi embora. Ele retorna com o carro cheio de enxoval. Eu falei, é sério aquela parada dos 5 meses? Ela falou, então... Abri o porta-malas do carro, assim, lotado de enxoval, assim, que eu roubei da minha irmã. Minha irmã tinha um monte lá guardado. Eu falei, vem cá, você tá enrolando e tal, eu tô a fim de casar. O quê? Vou casar. Me dá? Tá, bom, peguei tudo que tinha lá, abri o porta-malas, assim. Meu, aí causou uma ciumeira danada na família lá, porque... Tanto do meu lado como do dele, né? Por quê? Porque ninguém... de repente, olha, eu vou casar com ele. Duas crianças casando, do nada. Chegamos, vamos casar. O único que foi a favor, vamos supor, na época, foi o pai dela. Ele Nossa, falou, e o pai que às vezes, vamos falar da nossa época lá, tinha um pouco mais de resistência, né, pra isso. Foi o único. Meu pai ficou hiper ciumado, minha mãe, todo mundo ficou boquiaberto. O que estão fazendo o quê? Ninguém apostou, porque, imagina, os dois aí, 20 anos. Eu tive que levar meu pai para assinar no cartório. Ninguém, as duas famílias não apostavam em nada. Que linda história, gente. Olha, vocês estão vendo? Muitas das vezes eu penso isso, tá? Já está escrito, basta você acreditar e dar o primeiro passo. Porque, assim, são histórias que, se você for falar, vira uma novela mesmo, é uma novela. E eu fiquei sabendo que eles estão escrevendo, depois a gente fala, né? Porque, assim, nós precisamos de exemplos como esse. É tão bonito, duas pessoas que se amam, construir uma família, poder estarem aí dando exemplos e falando num mundo tão complexo que a gente está vivendo hoje, muitas vezes de futilidade, de dar mais atenção a algumas outras coisas, é necessário que haja uma compreensão de ambos os lados. E até mesmo o chamar na chincha, né? Já, ó, é tanto, vai ser desse jeito, pronto, e acabou. E aí, então, nós vamos falar, depois do intervalo, sobre como é esse dia a dia. Tudo muito lindo, uma história de ficção romântica. Mas e o dia a dia? Como é isso? Vamos falar de Câmara Municipal? Ali você sabe o que acontece na nossa cidade. Quais os projetos estão sendo colocados em prática? Quem é que está presente nas sessões? Enfim, e é muito fácil você estar acompanhando. Lucas mostra, vai lá. Como preparar uma cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos responde, com muito mais diálogo, trabalho, inovação e ainda mais proximidade com você. Sua participação é essencial para que a Câmara continue melhorando a vida de todos os guarulhenses. Acesse guarulhos.sp.leg.br e faça parte dessa transformação. Câmara Municipal de Guarulhos, evoluindo junto com a cidade. Muito fácil. Você fica sabendo o que está acontecendo e até mesmo, né? Vendo que aquela pessoa que você depositou a sua confiança está realizando, está cuidando mesmo do que colocou nas pautas e tudo mais. Isso é importante. E aí, me conta, como que é o dia a dia? A gente sabe que vocês estão casados, porque vocês veem até os dias, né? Tantos anos, meses e tal. Quanto tempo de casamento? Completamos 30 anos. Que lindo, hein? E o dia a dia? Mês. Como que é isso? Porque assim, a gente sabe que o mais complicado é naquele dia que de repente você não acordou legal, ou que há uma situação difícil de ser digerida,
Enfim, cada pessoa coloca de uma forma, né? Como fica? Como ficou todos esses anos para que vocês pudessem chegar até aqui? É o que eu sempre falo, é um conjunto, mas a comunicação eu acho que tá ali liderando, sabe? A comunicação do casal. Já teve algum momento assim que vocês ficaram... O que irritou mais? Essa pergunta agora. O que irrita mais? Ou o que fez com que vocês ficassem assim bastante indispostos um com o outro? Acho que no começo, você fala? Isso, no começo. Que é onde está se adaptando, mas mais porque vocês casaram com pouco tempo, né, de relacionamento. A gente não se conhecia, pintou ciúmes mais pra frente. Insegurança, porque eu era de uma área, ele era de outra. Entendi. Porque o Marcos, ele sempre foi assim, desde os 12 anos, do comércio. E quando ele me conheceu, eu já fazia direito. Então, houve um conflito, porque eu não conhecia nada do comércio, né? Uhum. E ele não conhecia nada do mundo jurídico. Eu trabalhava, depois eu passei a trabalhar com meu pai, né, no escritório do meu pai. E aí o Marcos, ele era açougueiro. Depois ele abriu com o pai dele uma lanchonete, né, em frente ao Padre Bento, chamava Boca Boa. Foi exatamente quando nós casamos. Uhum. E aí, com o tempo, eu fui chamando o Marcos para ele voltar aos estudos, para ele ter uma carreira, né, assim, acadêmica, né? Acadêmica, e para a gente trabalhar junto também, que essa era a minha intenção. Mas olha, né, que deu certo. E aí, Marcos? Bem Eduardo e Mônica mesmo, porque eu tinha parado de estudar, eu tinha feito na época o primeiro colegial e parei. Ela estava na faculdade de Direito e nesse decorrer foi tão meteórico, porque assim, nós casamos nesse período. Tá. Aí nós casamos em 6 de maio de 95. Olha, ele guarda bem data, isso é coisa assim, ó. Mulher que costuma guardar a data, agora ele é tão apaixonado que ele guarda a data certinho, se bobear até o horário. CPF dela, sei tudo, os documentos. Que lindo, tudo. Gente, que top. Aí minha mãe, ela infelizmente descobriu meses depois que ela estava com câncer no cérebro. E minha mãe faleceu em janeiro do ano seguinte. Então a gente casou em 6 de maio de 95. A minha mãe descobriu o câncer 3 meses depois e faleceu em janeiro de 96. Aí o que aconteceu? A minha família, ela, com esse negócio da minha mãe, aquela correria, meu pai perdeu tudo. Meu pai ficou estaca zero, perdeu os açougues, perdeu a lanchonete, eu fiquei desempregado. E nesse período eu fiquei desempregado por 2 anos. E vocês, veja só, hein? Já estavam casados. Sim. Olha a estabilidade e o alicerce desse casamento, mesmo com pouco tempo que vocês estavam namorando até o casamento, porque isso pode estar acontecendo com você aí. E o que fez com que vocês continuassem firmes aí nessa relação a 2? Eu acho que Deus em primeiro lugar e o amor que nós tínhamos, porque eu chorava muito para ela que ela ia para a faculdade e eu estava em casa. Aí eu comecei a procurar emprego e o que acontecia? Nós tínhamos, depois veio a Camila, veio o Décio, nossos filhos, né? E eu tinha que arrumar alguém para tomar conta deles e sair para trabalhar. Só que o salário que eu arrumava de uma pessoa para tomar conta era maior ou igual ao que eu ia ganhar. Então eu falei para ela, eu vou ficar em casa, porque... Até melhor. Se eu ganhasse... eu tinha que pagar R$1.000 para alguém ficar em casa, você tinha que ganhar pelo menos 1.500 para trazer alguma mais em casa. Isso. E nessa brincadeira foram-se 2 anos. E eu, com ela, eu ficava, amor, acredita em mim, eu vou mudar a situação. E eu ficava preocupado, falei, poxa, ela tá na faculdade de Direito, vai chegar os caras tudo engravatadinho, eu aqui gordão, aqui todo relaxado. Olha como é que ele estava, gente, mostra. Olha o que é a força de confiar em si próprio. A outra, do bebê. Olha, imagina isso, ele cuidando das criancinhas e tal, dos filhos, e enfrentar tudo isso. Olha só, que casamento com laços fortes, né? Pode voltar aqui, Lucas. Inclusive, pelo meu peso, eu era muito discriminado, não arrumava emprego. O pessoal falava, esse cara é mole. É que ele voltou para o açougue, né? Ele voltou para o açougue e ele chegou a trabalhar em alguns. Teve muito problema, não conseguia ficar, porque dispensava. Tinha gente que não admitia, sabia da história dele, conhecia o pai dele. Sabia que ele tinha experiência. Mas não dava a credibilidade necessária. Não dava. Qual foi a virada de chave para você... Está esse perfil hoje. Lucas, mostra esse casal. Olha, é a mesma pessoa, tá? Veja. Qual foi a virada de chave para vocês rejuvenescerem, para esse momento, assim, de união ainda mais intensa?
Amor, eu vou falar. Ela, além da mulher que eu amo na minha vida, ela foi sempre meu anjo da guarda. Amém, que lindo. Por quê? A virada de chave veio a partir dela. Nesses 2 anos de desempregada, aconteceu muita coisa. A gente ficou com luz cortada em casa, faltou. Chegou um final de semana, minha filha queria... Pai, eu tô com fome, vou abrir lá o armário, não tinha nada. Eu me trancava, chorava, falava, meu, o que eu vou fazer? E Deus sempre dando um jeitinho para nos ajudar. Deus estava trabalhando. E depois eu até descobri, né, até no casamento da minha filha, eu falei lá na frente, lá que Deus me fez ficar esse tempo desempregado para eu aprender a ser pai. Porque eu era muito novo, não sabia ser pai. E eu, com esse contato que eu tive com os meus filhos no desemprego, eu aprendi a ser pai. Amém. E minha filha mais velha foi a minha professora, como filha, me ensinando a ser pai. Porque eu tinha esse tempo de contato com eles, coisa que se eu estivesse trabalhando, eu não teria. E assim, no nada, ela chegou em si e falou, Marcos, por que você não faz cálculo? Mas como assim cálculo? Não, porque tem um rapaz que faz cálculo para o meu pai, que o pai dela era fiscal do trabalho, se aposentou e começou a advogar. Tem um rapaz que faz e, pô, você gosta de matemática e tal, pô, ó, eu vi aqui na época no jornal lá, falou, ó, tem um curso aqui no Senac de cálculo trabalhista, por que você não faz? Tinham outros cursos, tal, pô, mas eu não quero que você faça esse. Escute as mulheres, não é porque eu sou mulher não, gente. Escute as mulheres, porque a gente tem uma visão assim. Visionária. Não é? Sim. Aí eu fui fazer no Senac. Fiz lá, ela me pagou o curso. Saí de lá, assim, fui discriminado no curso na época, porque era um curso para pessoas da área. E eu era um desempregado. Então, não tinha muita importância lá dentro. Saí sabendo menos do que eu entrei, mas a força de vontade. Opa! Comecei a bater de porta em porta, ela me ajudava, o pai dela me ajudava, eu ficava muito de olho na conversa deles, porque o pai dela era advogado, o irmão, ela, a família inteira, os primos, e eu sempre ficava de olho nas conversas. E eu comecei a bater de porta em porta, entregar meus cartões e tal. E começou a aparecer trabalho, e nessa eles começaram a me orientar, e assim eu fui fazendo outros cursos. O primeiro pacotinho de folha de sulfite foi ela que me pagou. Meu computador, eu troquei com o carrinho de churrasco. Eu cheguei a vender churrasquinho na rua, no desemprego. Aí meu irmão tinha um computador, eu troquei. Linda. Eu peguei meu carrinho de churrasco, troquei por um computador. Aí eu comecei a fazer os cálculos. Aí, inclusive, nós encontramos há uns anos em casa uma cartinha que eu li aquele livro O Poder do Pensamento Positivo. E ele falava para você, antes de dormir, ler algo que você queria. E eu escrevi naquela época que eu queria que isso que eu estava fazendo, que eram os cálculos, se tornasse uma profissão e não um bico, e que eu fosse reconhecido no mundo do direito. E eu escrevi ali toda noite aquilo lá. Vai virar livro isso aí, né, gente? Vocês já me falaram. Sim. Olha, é o seguinte, nosso tempo aqui é curto mesmo, para que possa despertar em você saber um pouco mais da história desse casal. Nós vamos falar das redes sociais, né, que vocês têm e tal, porque o nosso tempo aqui ele é limitado, mas é justamente para isso, para levar você à reflexão. É muito importante que você possa viver o seu dia a dia de uma forma plena. A gente sabe que tem os obstáculos, enfim, as indisposições, mas qual é a mensagem que Sandra Montagnani deixa para quem está nos assistindo? Eu acho que além da fé, o Marcos, ele mostrou para mim muita fé, e eu também sou de muita fé, né? Amém. E um interesse. Às vezes você vê alguma coisa que parece estar distante, vai pesquisar, já se vê naquele momento, fazendo, executando aquele trabalho. E ele falava muito para mim, que nem ele falou, confia em mim, eu vou fazer de tudo para conseguir. E mulheres, confiem neles. Confiem na pessoa que está junto do seu lado, né? Exatamente. E teve até aposta que o nosso casamento ia afundar. Na família. Mas Deus em primeiro lugar, né? Olha aí. Isso daí eu nem pensava, né? Que lindo. E a gente foi seguindo. Obstáculos tem sim, tudo que a gente vai fazer tem obstáculo. Verdade. Mas você tem que manter ali o seu controle emocional, tem que buscar espiritualmente um respaldo, e a gente teve a vitória. Amém. Você, Marcos, qual mensagem você deixa para quem está nos assistindo? Resiliência sempre, né? Paciência, força de vontade, e o amor acima de tudo, né? Nós trabalhamos juntos, né? No mesmo escritório há anos, desde quando eu comecei a trabalhar com essa área de cálculo, eu sempre junto com ela. Então a gente é aquele casal que
Um complemento. 24 horas, assim, juntos, né? Aquela sintonia. Ele me chama de chicletinho. É, o chicletinho. Onde eu tô, tá grudadinha. Eu fui dar aula segunda-feira numa pós, ela estava me acompanhando. Então, a gente, 99% dá aula junto, né? damos aula juntos também. Que lindo. Então, 99% do tempo a gente se completa um com o outro. Olha, eu vou falar para vocês que tem um casal que se completa um com o outro. Lucas, mostra a imagem que eu te mandei agora há pouco. E é no ramo imobiliário, na Inova Brokers de Inteligência e Soluções Imóveis e Seguros, que é a minha irmã Vânia Franco, meu cunhado Eupídio Neto. Igualzinho a vocês, chicletinho, 24 horas junto. Eu desejo, olha, todos os casais que eu mostrei aqui, e a você também que está nos assistindo, manda foto pra gente. Nós colocamos aqui sim. Que vocês sejam muito felizes, que essa união floresça cada vez mais, crie frutos, ainda mais que trabalham juntos, que tenham muita saúde, porque é isso que nós desejamos aqui. Que você tenha aí momentos felizes, agradabilíssimos e paciência, como eles disseram nas dicas aqui, que você possa sempre estar junto, né? Compreendendo e tendo paciência um com o outro. Nas redes sociais o pessoal vê as imagens daquele vídeo lá da música, porque você foi a Baby, né? Eu fui a Baby por uma noite. Ai, que top! Era o meu sonho. Ai, que top! Você é Patrick Swayze, não é isso? Como Isso. que era o nome dele no filme? Eu não lembro. Era Johnny, né? Johnny, isso. Olha, tá aqui, ó, o Lucas tá mostrando. Ficou essas imagens. Aonde que tá esse vídeo? Conta, pra quem quiser ir ver. Eu consegui colocar no Facebook, Ah, tá você conseguiu? público. Tá público? Ótimo. Público, então qualquer um consegue ver. E estou tentando colocar nas outras redes, né? Agora a gente tem também o Casal Montagnani no TikTok. Tá, então no TikTok é Casal Montagnani. É, mas iniciei, tá? Esse daí eu Ó, do coloquei lá. zero, tá, gente? E aqui é onde tem um pouco mais da história de vocês, o dia a dia, Sandra Montagnani. Agora, profissionalmente, Sandra Montagnani, advogada. Tá, e o seu? Professor é prof.Marcos Montagnani. Ai, maravilha, amei ter vocês aqui. E vamos marcar, eu sei que a agenda deles é bastante concorrida. Ainda bem que deu certo hoje, logo no dia. Eu queria tanto, e Deus é tão bom que deu certo. Para vocês virem falar da área de vocês, eu acho que é bastante importante quem está nos assistindo. Saiba que tem profissionais aqui extremamente qualificados em algumas áreas extremamente importantes, de cálculo, na área médica, trabalhista, da saúde, como casal que está aqui. Amei a presença de vocês. Obrigado, Eu amei foi participar. Eu também. Vai voltar, né? Vou voltar. Ah, muito bom. E é isso, gente. Quer relaxar? Clube de Campo dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Um lugar paradisíaco. Olha, piscina, um parque aquático, piscina coberta, sauna, pesqueiro, churrasqueiras, estacionamento amplo, ginásio poliesportivo, campo, enfim, tem tudo. E para que você tenha mais informações, num lugar de muita paz, que fica aqui em Guarulhos, 11 9 4000 12 90. Ai, sensacional, né? Você quer contar a sua história? Entre em contato com a gente, Nova Play Comunicação, Produção e Assessoria de Marketing. Tem o e-mail, novaplaycomunicação@gmail.com. Ah, e tem o contato telefônico, 916772275. Vou amar conhecer a sua história. Valeu, Lucas Braga. Na próxima edição tem muito mais. Todos os dias estamos aqui assim, ó, juntinho com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!